Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai ver a parte 2, né, desse capítulo. E já peço que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar comigo, o capítulo 7, né, ou capítulo 9 na verdade. A gente vai falar hoje sobre média aritmética, tá bom? Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, média aritmética ou simplesmente média. Vocês ouvem muito isso na escola, quando vai fazer a média escolar, por exemplo, no meio do ano e no final do ano, né? Então a média aritmética, ela é a parte de um conjunto de valores numéricos onde chega em um valor que representa um total, né? Eu vou trazer aqui uma situação para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui, Lúcia é secretária do Dr. Simão, Carlinhos, filho de Lúcia, por estar de férias, resolveu acompanhar a mãe em um dia de trabalho. Curioso em saber quanto tempo durava uma consulta, resolveu realizar uma pesquisa com base na agenda que a mãe dele utilizava diariamente e verificou os intervalos de tempos consultados dos pacientes. Então aqui nós temos 5 pacientes e aqui os tempos de consulta de cada um deles, né? Então, se vocês não estiverem enxergando muito bem, acompanhem comigo na página 277. Nós temos aqui a Ana com 16 minutos, o Ernesto com 25 minutos, o Cláudio com 20 minutos, o Davi com 22 minutos e a Beatriz com 15 minutos. O rapazinho aqui, ele quer saber qual foi a média aritmética do tempo de consulta dos pacientes, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai ter que somar todo o tempo utilizado pelos 5 pacientes e vai dividir a soma disso por 5. Por quê? Por que é dividido por 5? Porque são 5 pacientes. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai somar o tempo que cada um pegou, 16 minutos mais 25, mais 20, mais 22, mais 15, e vai dividir o resultado por 5. Né? Ó, quando ele faz essa soma aqui, ele vai encontrar 98 minutos, e vai dividir 98 minutos para 5, que vai dar 19,6. Ou seja, teve uma média, a média de consulta de cada paciente, né, é 19,6 minutos, tá bom? E aqui falando sobre escola, né, vocês entendem mais de média falando sobre escola, de notas, por exemplo. Um aluno que tira, por exemplo, uma nota 7, uma nota 8, uma nota 6 e uma nota 9, por exemplo, né, que são as 4 notas do começo do ano. 7, 8 mais 6 mais 9. Como é que vocês fazem o cálculo para saber se vocês ficaram de recuperação ou não? Ó, como é que a gente faz? A gente soma todas as notas e divide por 4, porque são 4 notas, né, no começo do ano, né, no primeiro semestre. Então, somando, ó, 7 mais 8 é 15, 15 mais 6 é 21, 21 mais 9 é 30. Ou seja, eu vou dividir 30 para 4. 30 dividido para 4 vai ficar 7, divide aqui rapidão. Tá por 7, que dá 28, sobra 2, 7,5, né? Então, a média desse aluno aqui ficou 7,5, ou seja, ele passou de ano. Ou passou da metade do ano, no caso. Passou no meio do ano. Tá bom? Então, média, gente, é basicamente isso. Média é um valor que representa todos os outros. Tá ok? E existem um outro tipo de média que é bem utilizada, né? Esse tipo de média que é bem utilizada para fazer as médias de um conjunto muito grande, conjunto de muitos elementos. Por exemplo, né? Que é chamado de média aritmética ponderada, né? Esse nome ponderada vem de peso, e peso simboliza valores, né? Ou quantidades. Por exemplo, aqui, ainda falando sobre notas, um aluno vai, durante o ano todo, no ano todo são quantas notas? São 8, né? Então, eu vou colocar aqui 8 notas. Tirou 7 na primeira, 8 na segunda, 6 na terceira, 9 na quarta, 5 na quinta. Não, deixa eu botar números aqui repetidos, né? Vou colocar aqui um total de notas. Vou colocar aqui, ó, 7, 7, 8, 8, 8, com 5, né? Aí tirou 6, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, foram 8 notas. Tá aqui, né? Durante o ano todo. Aí, gente, quando a gente vai fazer a média, eu posso fazer a média normal, né? Somando todos os números e dividido por 8, que são 8 provas. Ou eu posso fazer a média aritmética ponderada, que é bem simples, ó. O que é a média aritmética ponderada? A gente vai ver quais os números que estão se repetindo, né? Ó, o 7 está se repetindo 2 vezes, o 8 está se repetindo 3 vezes e o 6 está se repetindo 2 vezes e o 9 somente uma.
Essa quantidade de vezes que os números se repetem são chamados de pesos, né? As quantidades que cada um se repete, ó. O 7 se repetiu 2 vezes, o 8 se repetiu 3 vezes, o 6 se repetiu 2 vezes e o 9 se repetiu 1 vez. Como é que a gente faz a média? A gente multiplica, ó, o 7 pelo peso dele, né? Que, ou seja, quantas vezes ele se repetiu. O 8 multiplicado pelo peso dele, que é quantas vezes ele se repetiu. Ou seja, 7 vezes 2 mais 8 vezes 3. Mais o 6 se repetiu 2 vezes, então vai ficar 6 vezes 2. Mais o 9 se repetiu 1 vez, 9 vezes 1. E eu vou dividir isso pela soma dos pesos, ó. A soma da quantidade de vezes que os números se repetiram. Ou seja, 2 mais 3 mais 2 mais 1. 2 mais 3 mais 2 mais 1. Vamos fazer aqui os cálculos. Ó, aqui vai ficar 14. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar 12. E aqui vai ficar 9. Né? Vamos fazer essa soma aqui toda. Aí essa soma, 14 mais 24 mais 12 mais 9, vai dar 59, né? E a soma aqui embaixo, 2 mais 3 mais 2 mais 1, vai dar 8, né? Então, quando eu divido 59 para 8, vai ficar aproximadamente 7,3. 7,3. Aí esse aluno passou, né? Porque a média, por exemplo, se fosse na escola de vocês, que é 7, ele passou com 7,3 de média, tá bom? Então, esse aqui é chamado de média ponderada. Como é que eu faço? Eu pego, multiplico os números pelos seus pesos, ou seja, pela quantidade de vezes que ele se repetiu, ou seja, pelo seu valor, né? Multiplico, soma todos e divido pela quantidade, pela soma dos pesos, né? Foi exatamente o que a gente fez aqui. Tem outra situação também, gente, que é essa aqui, ó. Ainda falando sobre média aritmética. Vou trazer esse exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu apagar aqui esse cálculozinho aqui. Ó, esse exemplo aqui está dizendo o seguinte, ó. Em uma escola que valoriza o trabalho cooperativo em equipe, há 3 tipos de avaliação com peso diferente. Ó, primeiro, nessa escola, eles analisam o teste escrito, que vale peso 1, né, que vale, por exemplo, 1 ponto. Participação individual, que também vale 1 ponto. Participação no trabalho em equipe, que vale 2 pontos. Né, e assim é o critério. Aí aqui o cara aqui, ó, Juliano, obteve 7 no teste escrito, 9 na participação individual e 8 na participação no trabalho em equipe. Qual foi a medida, a média das notas dele? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, no teste escrito, o peso é 1, né? Então, como o cara aqui obteve 7 no texto escrito, então 7 vezes 1. Aí eu vou aqui, ó, 7 vezes 1. Tá aqui o cálculo, viu? Ó, deixa eu até subir mais um pouquinho. Aí multiplica pelo peso, ó, 7 vezes 1. Aí a participação individual. O cara aqui obteve na participação 9 pontos, né? Então vai multiplicar 9 vezes 1. E na participação do trabalho em equipe, vale peso 2. Ele obteve 8 pontos, então 8 vezes 2. Então, quando eu multiplico, ó, 7 vezes 1, mais 9 vezes 1, mais 8 vezes 2, dá 32. Aí eu vou somar os pesos, ó. 1 mais 1 mais 2. 2 mais 1 dá 4. 32 dividido por 4, 8. Ou seja, o cara aqui ficou com média 8. É uma situação diferente da de vocês conhecem? É, mas é basicamente o mesmo cálculo, tá bom? Então, se baseie nesse cálculo que eu fiz aqui das notas, que é basicamente a mesma coisa, tá bom? E essa é chamada de média aritmética ponderada, tá ok? E lembrando que vocês também podem usar a outra média, né, que é a média aritmética comum. Essa ponderada aqui é utilizada mais quando são conjuntos de vários números, né? E para o cálculo ser mais rápido. Agora, gente, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre gráficos, né? Gráficos. E a gente vai focar no gráfico de setores. Mas primeiro aqui, os gráficos eles são muito utilizados em pesquisas, né? Como eu falei lá no começo do capítulo. Os gráficos eles são muito utilizados em pesquisas, certo? Para representar tal pesquisa, né? Então, existem vários tipos de gráficos. Tem os gráficos de colunas, que são esses aqui, ó, que tem uma linha vertical e horizontal, e eles associam os elementos da vertical com a horizontal, né? Temos também os gráficos de segmento, que parece com um plano cartesiano. É parecido com o gráfico de coluna, só que esse segmento aqui como o próprio nome diz, segmento é um ponto seguindo de outro, né? Até chegar nos elementos dessa pesquisa, né? Diferente do gráfico de colunas, né? Que tem essas colunas aqui. O de segmento é representado por um segmento de reta. E o que a gente vai focar hoje, que é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Que são esses aqui, são gráficos
como o próprio nome, como eu até falei já aqui, que tem formato de pizza, né? Eles são divididos aqui, geralmente em porcentagens, né? Mas pode ser também outros elementos. E a gente vai aprender hoje como é que a gente divide, né? Como é que a gente constrói um gráfico de setores, tá bom? E lembrando que para interpretar um gráfico é bem simples, é só ler as informações nele, né? E dependendo da pergunta que eu quero descobrir, eu vou só interpretar utilizando os elementos do gráfico. Então, como eu falei para vocês, a gente vai aprender na aula de hoje como construir gráfico de setores, porque não é só simplesmente fazer um círculo e dividir as partes aqui não, né? Tem toda uma regrinha para a gente fazer a construção de gráfico de setores, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é que no gráfico de setores é uma circunferência, né? Um círculo. E a gente sabe que uma circunferência ela mede 360 graus. Pronto, isso aqui é o básico que vocês têm que saber. Então, vocês já sabem disso. Então, a circunferência mede 360 graus e cada partezinha aqui que eu vou dividir o gráfico de setores, ele tem que representar um grau, né? Um certo tipo de grau. Por exemplo, 45 graus, ou 45% aqui nessa questão. Não, por exemplo, 45% ele tem um certo grau aqui, né? Ó, um ângulo aqui que vale tal grau. Então, para descobrir como é que eu poderia fazer. Aqui o 25% é a mesma coisa, né? Então, uma maneira de vocês descobrirem é o seguinte, ó. Vou trazer aqui um exemplo, né, para vocês entenderem melhor. Vou trazer aqui o exemplo dessa outra página, para vocês entenderem melhor. Aqui. Não, eu vou voltar para cá mesmo. Tinha uma pesquisa feita, né? Eu vou ler aqui a questão. A escola em que Paula estuda está organizando uma campanha de doação de livros para montar uma biblioteca no bairro. Aí foram feitos aqui as quantidades, né, juntadas as quantidades de livros em cada dia da semana. Aí que na segunda-feira foram 25 livros, na terça-feira foram 20 livros, na quarta 35, na quinta 25, na sexta 45 e no sábado 50, né? Foram no total quantos livros? Ó, 25 mais 20 mais 35 mais 25 mais 45 mais 50 dá um total de 200 livros, certo? Então, como é que a gente vai associar esses elementos aqui do livro com o gráfico de setores? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente sabe que os 200 livros, que é o total de livros, ele corresponde a 360 graus, né? Porque ele corresponde ao conjunto completo dos livros, tá ok? Aí agora, se eu quisesse descobrir, por exemplo, os livros de segunda-feira, que é 25, né? Como é que eu vou fazer? Vou pegar os 25 sobre os 200, né? Que é o total de livros. Vou simplificar isso aqui, por exemplo, por 25, né? Se eu simplificar isso aqui, por exemplo, por 25, vai ficar 1 sobre 8, 1 oitavo, ok? Aí esse 1 oitavo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. 1 oitavo de 360 graus, que é o total da circunferência, né? Então, o que é que eu vou fazer? Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 360 graus dividido para 8, que vai dar 45, né? 45, aí 45 vezes 1, 45. Ou seja, os livros de segunda-feira, que são 25 livros, eles correspondem a um ângulo de 45 graus, que está exatamente aqui, ó. Está exatamente aqui, tá bom? Nesse gráfico de setores, a segunda-feira corresponde a 45 graus. Então, com um compasso, né, vocês abririam um compasso, aí um ângulo de 45 graus e já dividir essa partezinha aqui. Aí aqui, por exemplo, vou fazer só mais um exemplo, né? Na terça-feira, não são 20 livros? Eu faço o mesmo cálculo. Eu vou pegar os 20 sobre os 200, simplifica aqui, por exemplo, por 20, né? Vai ficar 1/10, não é isso? 1/10. Aí 1/10 eu faço a mesma coisa, ó. 1/10 de 360, que é o que corresponde ao total. 360 dividido para 10 é 36. 36 vezes 1, 36. Então vai ser a repartiçãozinha aqui no gráfico de 36 graus, né? Novamente com a ajuda de um compasso, né? Eu poderia pegar e dividir aqui um ângulo de 36 graus e colocaria aqui a terça-feira. E assim por diante eu prossigo, né? Até montar todo o gráfico de setores. Isso quando os elementos são números comuns, né? Mas, por exemplo, se já tivessem a porcentagem aqui, já tivesse a porcentagem dos elementos e eu quisesse montar o gráfico de setores só com a porcentagem, como é que eu faria? A mesma coisa. Primeiro, ó, vamos ver essa pergunta aqui. Diz assim: em uma eleição participaram 3 candidatos, candidato A, candidato B e o candidato C. O A com 35% dos votos, o B com 25% dos votos e o C com 30% dos votos. E tiveram também 10% de votos
brancos e nulos. Aí vamos construir aqui o gráfico com esses elementos aqui, com essas porcentagens, o gráfico de setores, utilizando esses elementos aqui, né? Os candidatos A, B, C e D, A, B e C, e os votos brancos e nulos. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir qual é a representação dos 35% no gráfico de setores, novamente a gente tem que lembrar que o gráfico de setores ele mede 360 graus, né? Que é uma circunferência. Aí o que é que eu faço? Ó, já está até representado aqui. 35% não é 35 sobre 100, né? Aí eu divido isso aqui por 5, né? 35 dividido para 5 é 7. E 100 dividido para 5 é 20. Ficou 7/20 avos, né? Aí eu faço aquela mesma regrinha que eu fiz anteriormente. 7 sobre 20 de 360. 360 dividido para 20 e o resultado multiplica por 7. 360 dividido para 20 é 18. 18 vezes 7 é 126. Ou seja, 126 graus. Aí está aqui representado, ó. O candidato A está aqui. Novamente eu mediria, né? E dividiria esse gráfico de setores em 126 graus, que representa o candidato A. A mesma coisa eu faço com o candidato B. 25%, divide isso aqui tudo por 5, né, que vai ficar 20 avos, ou 5 20 avos. Vamos dividir logo por 25, né, que é mais fácil. Divide por 25, vai ficar 1/4, né? Aí 1/4 eu pego, ó, 1/4 de 360. 360 dividido para 4 é 90. 90 vezes 1, 90. Ou seja, o candidato B, ele ficaria com aproximadamente isso aqui, ó. Isso aqui do gráfico, 90 graus. Só que medindo com compasso é melhor, né? Com transferidor. Só recapitulando lá atrás, eu falei compasso, mas é transferidor, viu? Aquele que mede os ângulozinhos, você já conhece. E 90 graus é o candidato B, tá bom? E assim sucessivamente, gente. Assim que a gente monta o gráfico de setores. Tá ok? Então é basicamente isso. Eu vou deixar para vocês umas questões aí na plataforma.